A partir de agora, você vai ficar ligado na Palavra de Deus. É momento de aumentar a sua fé em Jesus. Aumenta minha fé, me faz crescer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Programa Encontro Gospel. Música. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Encontro Gospel. É você ligado sempre na Palavra da Salvação. O que está ligado na terra também está ligado no céu. Rádio Milagre Gospel. Você vai ouvir o seu devocional em áudio. Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, meus queridos, eu estou de volta mais uma vez para o nosso encontro diário e para podermos compartilhar juntos o Evangelho do Senhor Jesus. Medito hoje em Marcos capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Possível ao que crê, com Jesus nós somos muito mais. Sabe, querido, às vezes alguns de nossos sonhos, projetos ou ideais são deixados de lado meramente por causa de uma situação que diz que não existe a menor possibilidade de realizarmos. Tudo vai bem, tudo caminha para a realização dos nossos sonhos e do nada surge uma adversidade na vida financeira, na saúde ou até mesmo na vida familiar e pronto. O sonho vai se distanciando, vai ficando em segundo plano. Mas se você acredita em seu potencial e crê no Senhor Jesus, tudo lhe será possível. Deixa eu te contar uma bela história para te mostrar que vale a pena acreditar mesmo que haja uma palavra de negatividade. Raquel tinha apenas 16 anos quando certa noite recolheu-se ao seu leito no dormitório daquela escola. Acordou 6 meses depois numa cama de hospital na cidade de Nova York. Ela sofreu um forte sangramento intestinal que a fez mergulhar num longo estado de coma. Era o fim de sua vida como uma pessoa saudável e o início de uma vida como uma pessoa portadora de uma doença crônica. Foi nessa época que Raquel se recorda de ter verdadeiramente conhecido sua mãe. Até então, ela era uma profissional que passava longas horas no trabalho. Raquel a via quando chegava em casa, tarde da noite, para lhe dar banho, ler uma história, dar-lhe um beijo de boa noite. As lembranças de sua mãe até então era de uma figura passageira que tinha um perfume gostoso e tomava conta dela no final de semana. Durante 6 meses de seu coma, seus pais se tomaram de temores. Ela era a única filha de pais mais velhos e superprotetores. O prognóstico médico era sombrio. Se saísse do coma, viveria como uma inválida, limitada por uma doença que os médicos não compreendiam, não podiam controlar. Teria que se submeter a uma série de cirurgias importantes. Não deveria viver além dos 40 anos de idade, sem a menor chance de retornar aos estudos. Mas Raquel desejava ser médica. Ali, deitada na cama, ouvindo seu pai lhe dizer tudo isso, ela ficou muito zangada. Não importava o que diziam os médicos, ela iria voltar aos estudos, à faculdade. Queria ser médica, nada a impediria. Ah, disse o pai, uma coisa pode a impedir, filha. Não conseguirei pagar os seus estudos. Foi então que a mãe de Raquel, sem alteração na voz, afirmou: eu pago a faculdade. E onde você vai arranjar o dinheiro? Disse o esposo. Ela continuou a falar, dirigindo-se à filha, como se não tivesse ouvido o esposo. Eu tenho uma conta no banco há muitos anos. É toda sua, Raquel. 24 horas depois, ela assinou um termo de responsabilidade e retirou a filha do hospital contra a recomendação médica. Tomou um pequeno avião e levou Raquel de volta à faculdade. Nos 6 meses seguintes, levou a filha para salas de aula, muitas vezes empurrando a cadeira de rodas, porque ela não conseguia andar. Então, quando percebeu que Raquel podia cuidar de si mesma, a deixou. Os 2 anos seguintes foram de muitas lutas. Raquel não conseguia comer direito e tomava medicamentos fortes para controlar os sintomas. Ela se sentia doente, tinha aparência alterada e estava 12 ou 14 quilos abaixo do seu peso normal. Mas foi descobrindo uma força que desconhecia.
Encontrou uma maneira de viver essa nova vida e seguir adiante. Concluiu a faculdade e passou a clinicar. Anos depois, conversando com sua mãe, lhe perguntou por que a deixara sozinha num momento tão difícil da sua vida. Afinal, ela era sua única filha. Por que não ficou ao seu lado, protegendo-a, mimando-a? E perguntou também se ela não tinha ficado com medo do que pudesse acontecer com a filha. E a mãe respondeu: eu temia por você, minha filha, mas temia ainda mais pelos seus sonhos. Se eles morressem, essa doença dominaria você. Há muitas formas de morrer, Raquel. A pior delas é permitir que outras pessoas possam escolher o tipo de vida que você quer levar. A pior morte é permitir que sejam sepultados os próprios sonhos. Sabe, meu querido, inspire-se na história de Raquel e tome como base para a sua vida esse versículo. Tudo é possível àquele que crê. Acredite no seu potencial. Creia em Deus e não perca tempo ouvindo os roubadores de sonhos que a todo momento aparecerão dizendo que não dará certo. Apenas ouça Jesus te dizendo: tudo é possível àquele que crê. Tome posse dessa palavra, foque-se nos seus objetivos e creia em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, muitos de nossos sonhos, Pai, projetos e ideais, se olharmos ao nosso redor, serão impossíveis humanamente de alcançá-los. Mas nós sabemos, ó Pai, como disse a Tua palavra, tudo é possível àquele que crê. Nós cremos na Tua palavra, cremos no poder que há no nome do Teu Filho Jesus, Pai. E tomamos posse daquilo que o Senhor nos prometeu na Tua palavra, que o Senhor sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, que não são pensamentos de mal, e sim pensamentos de paz. Munidos da Tua palavra e da fé que temos no Teu Filho Jesus, Pai, colocamos os nossos sonhos e projetos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, eu vou encerrando por aqui, o Eterno permitindo, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus com Júlio Falcão. Para contatos e agendas, acesse www.devocionalpalavradedeus.com.br. Gospel News, a sua revista eletrônica do mundo gospel. O compositor e cantor gospel Leandro Borges acaba de lançar sua primeira empresa no ramo musical. A Dep Music é mais que uma gravadora, é uma empresa que vai dar todo o suporte aos seus contratados, tanto em divulgação quanto em produção musical e executiva. No dia de ontem aconteceu um coquetel para comemorar o lançamento oficial da gravadora. Leandro Borges também anunciou os novos integrantes da Dep Music. Gospel News volta já. Gospel News. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Notícias. Fatos, manchetes, destaques. Acontecendo, você fica sabendo aqui na sua rádio. Depois de ficar empatada em 5-5, a decisão da prisão após a segunda instância teve uma reviravolta ontem. O voto de Minerva foi do presidente do STF, Dias Toffoli, e assim ficou determinado que, a partir de então, o réu só pode ser preso depois de esgotada todas as possibilidades. Votaram a favor da prisão em segunda instância os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Votaram contra Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Em instantes, mais informações. Notícia, informação com credibilidade. Agora no seu rádio, a previsão do tempo. Olá, hoje é quinta-feira e você confere a previsão do tempo para a região centro-oeste. Tempo nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Mato Grosso e Goiás. Demais áreas da região, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Pode chover forte em algumas localidades no Mato Grosso do Sul. Temperatura máxima chega aos 37 graus, mínima aos 17. Você
Olá, hoje é quinta-feira e você confere a previsão do tempo para a região Nordeste. Tempo parcialmente nublado a nublado com chuva fraca no Piauí, leste de Alagoas, Sergipe e oeste da Bahia. Possíveis chuvas isoladas na metade sul do Ceará, faixa centro e oeste do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, litoral e centro-oeste de Pernambuco. Temperatura máxima chega aos 40 graus, mínima aos 13 graus. Você acabou de ouvir a previsão do tempo. Receita do dia. Muito bem, chegando mais uma deliciosa receita no dia de hoje para você. Receita de pão gelado de frango. É uma delícia, papel e caneta na mão, anote os ingredientes. Pão gelado de frango. Você vai precisar de 2 kg de peito de frango desossado, cozido e desfiado, 2 vidros de maionese, 2 cebolas picadas, quanto baste de salsinha picada, um pacote de pão de forma para sanduíche gelado, sem casca, cortado em comprido, 2 cenouras raladas, uma beterraba ralada, um pacote de batata palha e 2 caixas de creme de leite. Vou repetir para você rapidinho os ingredientes deste pão gelado de frango. Confere comigo. Você vai precisar de 2 kg de peito de frango desossado, cozido e desfiado, 2 vidros de maionese, 2 cebolas picadas, quanto baste de salsinha picada, um pacote de pão de forma para sanduíche gelado, sem casca, cortado em comprido, 2 cenouras raladas, uma beterraba ralada, um pacote de batata palha e 2 caixas de creme de leite. Vou repetir para você rapidinho os ingredientes deste pão gelado de frango. Confere comigo. Modo de preparo: misture o peito de frango com a cebola, a cenoura, a beterraba, a salsinha e 1 vidro de maionese. Misture bem. Se desejar, acrescente 3 colheres de ketchup. Em cada fatia do pão, pincele o creme de leite sem soro. Monte o pão. Entre as fatias, coloque o recheio. Cubra todo o pão com o vidro de maionese e polvilhe a batata palha. Sirva bem gelado e cortado em fatias. Aí, pão gelado de frango foi a nossa receita de hoje. Até a próxima e bom apetite! Receita do dia. Saúde e beleza. Capriche no protetor solar na testa, na área próxima dos cabelos e também no queixo. Estes são os pontos vulneráveis para câncer de pele e rugas. Saúde e beleza.